pela própria natureza, esferas forte invade do colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Completando a composição da mesa principal, convidamos o advogado desagravado desta noite, o ilustre doutor Jaime Souza de Noronha.
Passo a palavra para a abertura oficial dos trabalhos ao presidente da mesa e presidente da 57ª subseção da Aldeia Guarulhos, doutor Eduardo Ferrari. Muito obrigado, doutor Jonathan. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Eu cumprimento todos nesta nossa solene mesa, na pessoa do desagravado da noite, doutor Jaime. Doutor Jaime, a Ordem dos Advogados do Brasil tem a satisfação de trazer a público o reconhecimento de que houve, em determinado momento no exercício da sua profissão, da nossa sagrada profissão, uma violação de prerrogativas. A doutora Lia Romano, mais adiante, fará a oração, mas eu gostaria de dizer a todos vocês, principalmente vocês, advogadas e advogados, que vão hoje receber a carteira da Ordem dos Advogados, que a nossa casa deve buscar a defesa das prerrogativas. Só teremos uma sociedade valorizada com uma advocacia defendida, representada e reconhecida entre nós e também entre a sociedade. Hoje vocês presenciarão uma solenidade de desagravo, que é o reconhecimento de um fato ocorrido onde houve a violação de uma prerrogativa. Mais adiante, o Dr. Jonathan também fará a leitura de um texto preparado, o qual esclarecerá maiores detalhes. Portanto, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhoras e senhores familiares. Muito obrigado. Em seu dia a dia, a advocacia enfrenta sérias restrições para fazer valer os direitos de seus clientes. E, diariamente, em todo o Brasil, profissionais são constrangidos e maltratados por diversas autoridades. Para exercer bem o seu trabalho, a advogada ou advogado precisa ter garantias objetivas, às quais damos o nome de prerrogativas, que servem como um escudo, uma couraça para protegê-lo das arbitrariedades, das perseguições e demais limitações ao amplo exercício da defesa, direito constitucional de todos os cidadãos. A advocacia precisa manter a vigilância e pressão para que tais garantias sejam respeitadas e cumpridas, e para coibir as violações, ofensas e arbitrariedades perpetradas pelas autoridades é que existe um instrumento de defesa denominado desagravo público. O desagravo público é uma medida efetivada na defesa da advogada e do advogado que tenha sido ofendido no exercício da sua profissão ou em razão dela. É um instrumento de defesa dos direitos e das prerrogativas da advocacia, previsto no inciso 17 do artigo 7º da Lei 8.906, de 94, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem. Entender a Comissão de Direitos e Prerrogativas de que, de fato, houve a violação de prerrogativas, esta se pronunciará a favor do desagravo público, encaminhando os autos ao Conselho Regional de Prerrogativas da OAB São Paulo para julgamento do desagravo público. Ocorrida a votação, em sua maioria, pela concessão do desagravo público, será designado cientificando as partes envolvidas da sessão solene de desagravo público. É necessário que cada advogado e advogado, quando sofrer a violação de suas prerrogativas, se imponha com respeito e urbanidade. Nunca se rebaixe a nenhuma autoridade. E prontamente leve o fato à Comissão de Direitos e Prerrogativas local, para que juntos possamos atuar com pujança, atitude e firmeza na valorização de nossa classe. Lembre-se, as prerrogativas são da advocacia, mas o direito é do cidadão. Para falar sobre a importância da defesa das prerrogativas da advocacia, passaremos agora a palavra ao presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 14ª Região do Alto Tietê, doutor Alcides Leme da Silva Júnior.
inaugurar a mesa, também na pessoa do nosso querido colega, Dr. Jaime Souza Leone, que teve a coragem e daí o porquê de estarmos aqui hoje, né? Porque nós sabemos que no dia a dia, no exercício da nossa atividade, são inúmeros os casos em que autoridades não respeitam as prerrogativas dos advogados. Essas autoridades, infelizmente, enxergam as nossas prerrogativas como se elas fossem privilégios nossos. Confundem, né, a palavra privilégio como se fosse uma vantagem, né, algo assim, uma regalia, quando na verdade previstas em lei, uma lei federal, elas na verdade traduzem uma ferramenta para o efetivo exercício da advocacia. Porque o advogado é o primeiro que vai fazer valer o direito, o respeito às leis. Ele é constituído, ele é contratado por aquele cidadão que, de uma certa forma, está sendo chamado às portas do tribunal, ou está sendo tendo de uma certa forma perseguido, e o advogado tem justamente essa função de defender os direitos do cidadão. E como o advogado fará a defesa se ele não tiver o direito dele mesmo, no exercício da sua atividade profissional, garantido? O direito de se entrevistar com o seu cliente, quando preso, ou não. O direito de comparecer perante um magistrado, um delegado ou qualquer outra autoridade para falar, para expor, para falar em nome do seu constituinte. O advogado não pode ser ameaçado de prisão, de ter esse direito de qualquer forma constrangido, limitado. Mas infelizmente, como disse no início, algumas autoridades autoritárias, truculentas, passam por cima desses direitos nossos, dessas nossas prerrogativas. Daí a necessidade, e é muito importante hoje aqui, que nós temos aí diversos neófitos, diversos colegas que receberão sua carteira anual, de terem essa ciência que possuem essas prerrogativas, por óbvio, estudaram isso nos bancos acadêmicos, mas que, além de tudo, devem fazer valer essas prerrogativas, nunca transigir com essas prerrogativas, pensando que é muito comum. Por isso que eu disse no começo, que são muitos casos do dia a dia, mas que infelizmente não chegam até aqui. Por quê? Porque o colega, seja ele novato ou não, porque eu já vi muito acontecer, inclusive com colegas já mais maduros, já experimentados na lide da advocacia, não fazerem valer suas prerrogativas com medo, com receio de constranger, ou de se expor, ou de ofender um magistrado, um promotor, um delegado, achando que, se ele ficar calado, ele terá alguma benesse, ou que se ele se impor, vai prejudicar o constituinte, o cliente dele. E isso não é uma verdade. Pelo contrário, porque isso eu falo por experiência. Quando aquela autoridade que já não respeita
não respeita o Estatuto da Advocacia, ele se permite a violar as nossas prerrogativas, quando o advogado nada faz, nada fala, além de ele prejudicar o cliente dele, que vai ser o primeiro prejudicado, ele acaba mostrando despreparo para essa profissão, que é uma profissão que no dia a dia ela é combatível, não é verdade? E aí essa autoridade, ao invés de, como pensa erroneamente aquele colega, ele vai tripudiar cada vez mais sobre o colega, porque ele acaba percebendo, essa autoridade, o ator, acaba percebendo que o advogado é despreparado, não sabe o que está fazendo ali. Então, é óbvio, não é que o advogado vai subir na mesa, vai sapatear, vai ofender a autoridade. Nós temos que agir com humanidade, com educação, principalmente, mostrando para aquela autoridade quais são os nossos direitos e que ela está errada. E se ela insistir, o Dr. Jaime, buscarmos as ferramentas que estão no nosso próprio estatuto, que é de representar perante a Ordem dos Advogados do Brasil aquela autoridade, pedindo providências contra aquela autoridade para que se apure essa violação. E aí, como disse o nosso curador, é instaurado um procedimento, que é esse processo de desagravo. Não é uma coisa assim também tão simples, né? Não é algo também como muitos às vezes falam, que tem um espírito de corporativista. Não é. Esse procedimento respeita também os princípios do processo legal, da ampla defesa, aquele que se sentiu agravado em suas prerrogativas tem a oportunidade de fazer a prova daquilo, é averiguado se efetivamente houve a violação, a autoridade que agravou também é chamada, tem a oportunidade de defesa, e depois, só depois de instruído e apurado efetivamente, isso é levado a julgamento pelo Conselho de Prerrogativas, e aí sim é deferido ou não o desagravo, como no caso aqui. Fica sempre aquela questão: mas o que adianta isso, tudo isso, né? Por exemplo, o caso de hoje envolve uma magistrada que notoriamente, de forma contumaz, né, tinha esse costume, né, de violar as prerrogativas dos advogados. E se não fosse essas representações, isso passaria em nuvens brancas. É verdade que ela não está aqui hoje, mas o desagravo serve justamente para isso, para mostrar não só para a advocacia, para o próprio advogado que foi agravado, mas aos cidadãos daquela cidade, daquela comarca, o que é de fato aquela autoridade que não respeita, que fez um juramento muito semelhante ao que senhores e senhoras advogados que se dão na carteira hoje farão, que é também de respeitar, observar a aplicação da lei, efetivamente, e não respeitam nem mesmo esse juramento que eles estão fazendo. Porque se não acatam, se não observam a aplicação, a exata aplicação do nosso estatuto, da lei federal, então está ocorrendo para tirar a máscara, efetivamente, daquela autoridade que posa de uma
criatura aí, um semideus, muitas vezes. Né? Na verdade, eles acabam achando que são semideuses. Então, aqui fica apenas como uma observação, né? E também uma sugestão. Logo em breve o Dr. Ferrari vai instaurar mais um curso de educativas aqui, né? Então já ficam todos convidados. Volto a dizer, embora todos nós tenhamos visto tudo isso, né, nos pontos acadêmicos, mas é sempre bom estarmos ali revendo, relembrando, aproveitando a oportunidade para ver a experiência de outros colegas a respeito disso, para que no nosso dia a dia nós tenhamos assim, mais segurança naquilo que vamos dizer, naquilo que vamos fazer. Então, aqui hoje, lógico, não importa, uma explanação mais ampla a respeito de tudo isso, mas fica aqui uma singela orientação e uma observação, principalmente para os novos colegas ali, da necessidade, da importância de prevalecer as nossas prerrogativas. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades: Dr. Rodrigo Prats, secretário-geral da OAB Guarulhos, Dr. Abner Vidal, tesoureiro da OAB Guarulhos, Dr. Leonardo Souza Costa, presidente da Comissão de Prerrogativas, Dr. Jackson Deborah, secretário da Comissão de Introdução à Advocacia, Dr. Wellington Santana Júnior, presidente da OAB da Faculdade. Palmas a eles. Passo a palavra agora ao Dr. Alexandre de Sá, ex-presidente da OAB Guarulhos, para que faça suas considerações. Muito boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar aqui e eu gostaria de iniciar cumprimentando a todos os presentes em duas pessoas muito especiais. A primeira, como já referido, o Dr. Jaime Hora Desagravado, que tem aqui uma homenagem, uma solidariedade da sua classe, e o Dr. Eduardo Ferrari Geraldes, que preside mais esse evento marcante da nossa subseção, mostrando que ele leva a sério a função de liderança para a qual ele foi escolhido. Falar em desagravo, para mim, é algo muito especial, porque eu sempre me solidarizei com aqueles advogados e aquelas advogadas que no exercício da sua profissão têm as suas prerrogativas violadas. Ontem mesmo, estava no Tribunal de Justiça de São Paulo para sustentar oralmente o recurso e fiquei indignado com algumas situações lá, inclusive estou registrando uma reclamação e pedindo o auxílio da OAB São Paulo para algumas questões, porque estão restringindo o uso do sagrado direito de sustentar oralmente as razões recursais. Então, são coisas desse tipo que fazem com que o nosso trabalho seja dificultado e, efetivamente, a prestação que nós temos que dar aos nossos clientes se torne menor, ou seja, reste prejudicada. O Dr. Alcides muito bem que prerrogativa não é privilégio, prerrogativa é ferramenta de trabalho. E o profissional, advogado e advogada, tem que ter essas ferramentas para poder prestar um serviço adequado aos seus clientes. Quando o cliente nos procura, tem ali a esperança de que o advogado possa representar as suas angústias perante as autoridades constituídas. E se sequer, às vezes, o advogado e a advogada têm acesso a essa autoridade, por óbvio do trabalho do Então, quando nós, advogados e advogadas, tivermos essa consciência, primeiro da nossa importância para a efetivação da justiça, e segundo da nossa força enquanto classe unida, certamente as autoridades vão pensar duas vezes em violar as nossas prerrogativas. Disse também muito bem, doutor Alcides, que magistratura, Ministério Público, demais autoridades gozam também de prerrogativas. E é necessária
esse arcabouço de prerrogativas. A magistratura ela tem vitaliciedade, salários, independência funcional. Tudo isso, também o juiz e o promotor não podem ser presos por flagrante delito ou por crime inafiançável. Também o juiz e o promotor não em cela comum. Tudo isso para que não haja perseguição e garanta o exercício livre da magistratura, do Ministério Público, como também deve se assegurar o exercício livre da advocacia. Então, essa solenidade, ela tem, entre outras finalidades, de reforçar a nossa solidariedade com o colega e com todos os colegas que no dia a dia têm as suas prerrogativas violadas. Se você estiver numa audiência, se você estiver numa repartição pública, se você estiver numa delegacia e um colega seu estiver sendo ali violado suas prerrogativas, você não deve se calar, você não deve se omitir, você deve cerrar fileiras com esse colega, sim, acionar a OAB, mas a OAB nada mais é do que nós todos unidos. Quem está aqui está representando e é advogado tal qual cada um de vocês, mas vocês não devem se calar. Nós tivemos com essa magistrada que violou a prerrogativa do Dr. Jaime muitos outros problemas e conseguimos, através da nossa união, que essa juíza fosse punida e removida compulsoriamente dessa comarca. Então isso só foi possível porque mais de 150 advogados atenderam ao nosso chamado, compareceram na correição ordinária da 8ª Vara Civil, e isso virou uma página, isso marcou uma história, um novo tempo na nossa comarca. A gente tem que manter isso presente. No ano passado fiquei muito contente que virou uma data municipal, o dia 6 de outubro, o dia da defesa das prerrogativas profissionais dos advogados. Então, é lógico, mais uma data, o que isso muda? Muda que a gente tem que lembrar que nesse dia nós estivemos unidos e fizemos a nossa voz ser ouvida e os nossos direitos respeitados. Porque não queremos privilégio, nós queremos trabalhar e prestar um bom serviço para a sociedade. Muito obrigado. Gostaria de registrar ainda a presença das seguintes autoridades: Dr. Felipe Hilton, presidente da Comissão de Comunicação; Dr. Alan Mesquita Pinheiro, presidente da Jovem Advocacia. Palmas a eles. Para proferir a oração de desagravo, convidamos a fazer uso da palavra a conselheira seccional da OAB São Paulo, a doutora Lia Romano. Excelentíssimo Senhor Presidente da Associação de Glórias, Dr. Eduardo Ferrari. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Regional de Prerrogativas, Dr. Alcides. Excelentíssimo Senhor Dr. Jaime Souza de Noronha, nosso homenageado. Excelentíssimas Senhoras Advogadas, as quais também cumprimento em nome da doutora Juliana Miranda Rojas, conselheira estadual, minha colega, advogada brilhante, combativa, está fazendo um belo trabalho no seccional. Também estendo os cumprimentos à dona Neuma, mãe do nosso homenageado aqui presente. Eu tenho certeza que acompanhou todo o infortúnio que aconteceu com seu filho. Recebo meus cumprimentos. Excelentíssimos senhores advogados, os quais cumprimento em nome dos doutores Vinícius Dimas e José Carlos Vitorino, colegas do doutor Jaime aqui presentes, que vieram prestigiá-lo. Recebo meus cumprimentos também. Cumprimento aqui também aos familiares e todos os amigos aqui presentes. Senhor Presidente, iniciamos nossa oração pelo expresso agradecimento e homenagem da classe ao nobre advogado desagravado, Dr. Jaime Souza de Noronha,
por sua coragem e independência em trazer ao conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil as graves violações aos direitos e prerrogativas experimentadas, permitindo-nos uma resposta concreta e solidária de recurso. São as atitudes aguerridas, como a do desagravado Dr. Jaime, que não se silenciou perante o arbítrio, trazendo ao conhecimento da Casa da Advocacia e da Cidadania seu inconformismo contra o autoritarismo presente nas instituições que permitem à Ordem dos Advogados do Brasil, através de sessão solene de desagravo público como esta, onde a classe simbolicamente reunida rechaça as ofensas sofridas e vivenciadas por seus combativos advogados. Começo ressaltando que uma das bases que sustenta a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil é exatamente o Instituto de Desagravo Público, que visa a restabelecer a honra e a dignidade dos colegas que foram atacados em seu exercício profissional. É com muito orgulho que digo que o Dr. Jaime, advogado aqui valoroso e respeitado, inscrito nessa subseção desde 2009, exerceu brilhantemente a nossa atividade profissional, que é exatamente a atividade que, conforme o artigo 130 federal dispõe, é indispensável à administração da justiça e que em seu legítimo exercício profissional é inviolável. O nobre também o instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, que é o público, um ato de defesa coletivo da classe, objetivando proteger a dignidade e o livre exercício profissional, e ao mesmo tempo reparar a ofensa e humilhação sofridas, com a consequente publicidade do absoluto repúdio. Este é o espírito, Dr. Jaime, a essência do desagravo. Ao ofenderem o senhor em seus livres e escorreios exercícios profissionais, ofenderam a todos nós, advogadas e advogados, que acreditamos e lutamos em busca do tão almejado. Desculpa que eu estou emocionada também. Vamos aos fatos, Dr. Jaime. Vamos relembrar um pouquinho. Dr. Jaime Souza de Noronha foi ofendido em sua dignidade pessoal e suas prerrogativas profissionais pela douta juíza doutora Márcia Blanes, à época titular da 8ª Vara Civil desta comarca, a qual negou-se a homologar o acordo judicial, sendo certo que após o ingresso de recurso pelo desagravado aqui presente para a segunda instância, a magistrada, ao prestar as devidas informações, o acusou de instruir terceira interessada e obter procuração desta para oferir determinada quantia. O recurso foi provido e o acordo homologado. O desagravado aqui presente ingressou com a devida representação em face da magistrada, sendo o procedimento submetido ao Egrégio Conselho Regional de Prerrogativas aqui da 14ª Região, que diante dos fatos e das provas colhidas, pela realização do desagravo. Colegas, o verdadeiro conceito de autoridade, como bem diz o nosso presidente atual, Dr. Caio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, é muito mais de espírito que uma insígnia no peito. A autoridade, ela é representada por conta de seu comportamento. A ordem, ela não pode ser condescendente a nenhum governo. Temos que ter regamentos e união para aqueles que te desviam possam ser punidos. Temos que punir severamente autoridades que desrespeitam as nossas prerrogativas. O Estatuto da OAB, nossa Lei Federal 8.906/94, em seu artigo 6º, ele dispõe: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo-se todos consideração e respeito recíprocos. Nessa linha de raciocínio, há de se lembrar das palavras do estudioso Paulo Lobo, que ele diz: sem independência a advocacia fenece, sem dignidade ela se mesquinha. E ainda, o maltrato sofrido pelo advogado, em sua independência ou dignidade profissionais, não apenas lhe desrespeita individualmente, mas toda a classe. Combativo, Dr. Jaime, exerceu exemplarmente a profissão e não aceitou as arbitrariedades contra si investidas.
rechaçando-as, motivo pelo qual hoje nos reunimos para desagravá-la. O advogado, ele tem um glorioso e extenso histórico de lutas na trajetória da humanidade, pois seu compromisso sempre foi com as liberdades, a democracia e os direitos humanos. A gente pode citar vários, né, doutor? Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Rui Barbosa. Concorda? É o advogado a primeira voz e personificação da cidadania, pela paz e pela dignidade humana, combatendo governos arbitrários e corruptos, bem como agente público que não respeita a lei, como é o caso da juíza, que violou as prerrogativas do doutor. Nós somos os maiores responsáveis, a voz do cidadão, na sua essência e juízo. O advogado precisa ser respeitado. Só nos resta, doutor, mais uma vez agradecer a coragem deste aguerrido advogado, que é o senhor, hoje homenageado, oferecer a solidariedade de toda a advocacia, que aqui reunida repele as condutas autoritárias que atentaram contra Vossa Excelência. Como dizia doutor Sobral Pinto, essa profissão não é para covardes. Somos combativos, somos incansáveis, pois em nossas veias circula aqui, ó, sangue OAB. Certo, doutor? Caro colega doutor Jaime, que bravamente honrou e enalteceu a nossa profissão a toda a classe. Receba o nosso carinho, os cumprimentos da nossa instituição. Sinta-se acolhido, abraçado, sinta-se desagravado. Muito obrigada. Ouviremos agora algumas palavras do advogado que corajosamente no exercício profissional se viu afrontado em suas prerrogativas. Para tanto, convidamos a fazer uso da palavra o doutor Jaime Souza de Noronha. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento a todos. Parabenizo o jovem pelo recebimento da carteira, a 9, há 11 anos, estava aí no mesmo lugar de vocês e me recordo até hoje da felicidade, da satisfação de ter vencido mais uma etapa na carreira jurídica. Bom, gostaria de dizer que isso aqui é um alento, sinceramente. Ocorreu no ano de 2013, mas até hoje eu me encontro emocionado ao lembrar da situação. Realmente eu me senti com a minha honra subjetiva afetada, mas fazer o caso para a OAB, me senti abraçado, me senti agasalhado. Recebi a devida atenção, lógico, teve o devido processo legal, a autoridade foi convidada a comparecer. Com entendimento pela necessidade. Novamente, é muito importante para um advogado saber que a OAB está do seu lado, está brigando por você, está defendendo a sua prerrogativa e a sua imagem. Eu gostaria de encorajar a todos que estão aqui para que façam o mesmo no dia a dia. Lógico, devemos respeitar todas as autoridades, da mesma forma como devemos respeitar o pessoal da limpeza do fórum, o porteiro, o oficial de justiça, o escrevente, o promotor, todos em pé de igualdade. Mas isso não significa que a gente precisa baixar a cabeça, deixar que eles falem o que bem entendem, que nos humilhem.
ouço muito falar da valorização da advocacia, mas eu penso que essa valorização ela é individual, ou seja, nós não teríamos uma advocacia tão rica, tão valorizada, se cada um de nós, ao sofrer violação de prerrogativa, nos calássemos. Então, é isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço novamente a todos. Para o encerramento dessa cerimônia, eu passo a palavra ao presidente Eduardo Fernandes. Obrigado mais uma vez, Dr. Jonathan. A advocacia precisa disso. Precisa ser acionada, precisa ser provocada. E vejam, não é fácil estar ali diante de uma situação e ter o seu direito tolhido. Muitas vezes a gente acaba deixando passar, isso já foi dito aqui por alguns oradores, e quando a gente deixa passar alguma coisa, certamente vai voltar a acontecer. Essa magistrada veio de uma outra comarca para cá, já com problemas de onde ela saiu. Na nossa cidade, na nossa comarca, ela teve 35 representações, salvo engano. Ou seja, 35 situações que aconteceram e chegaram ao extremo de levar à corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Imaginem quantas aconteceram e o advogado virou as costas, a advogada virou as costas e foi embora. Várias. Numa ocasião, aqui ainda em Guarulhos, através de uma decisão de um desembargador, o qual foi afrontado por uma decisão dela, ou seja, ela não cumpriu a ordem do desembargador, ela foi tirada liminarmente do seu cargo. A Ordem dos Advogados do Brasil, naquela ocasião, estava cotejando esse trabalho e tinha um expediente interno tramitando. Entretanto, naquela ocasião, nós não tínhamos elementos concretos, materiais, que pudéssemos levar adiante a situação a qual nós buscávamos. Posteriormente, ela continuou, persistiu em violar, ou seja, sistematicamente violar as prerrogativas da advocacia, e nós nos organizamos. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarulhos, se reuniu aqui, neste plenário, e se organizou. A partir do momento que nós nos organizamos, nos solidarizamos, enfrentamos o problema como se fosse nosso, as coisas tendem a mudar. Hoje, eu fiz questão, juntamente com a nossa diretoria, Dr. Abner, Dr. Rodrigo Prats, Dr. Ivani Tavares, que é a nossa vice, que não se encontra presente, Dra. Ana Paula, de trazer essa experiência para vocês que estão recebendo a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil nesse momento. Porque é importante que vocês saibam que a nossa instituição trabalha e faz, sim, a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia. Porque nós sabemos, a partir do momento que nós não fazemos ou deixamos para lá, outro sofrerá. Então, que nós possamos ter esse espírito de vitória, esse espírito de força e acreditar que a nossa instituição pode. Na ocasião que houve a segunda representação, o Dr. Jaime, o processo dele foi um dos processos que tramitou junto com o pedido que nós fizemos de
remoção compulsória da magistrada. Nós não queríamos mais nada, só queríamos que ela saísse daqui. E o processo do Dr. Jaime contribuiu para isso. Na ocasião, nós reunimos 100 e alguns advogados e advogadas no fórum. Foi um marco. Vocês podem procurar nas redes sociais, tem lá reunião extraordinária, Márcia Glandes aparece. Lamentavelmente, alguém que representa o Estado não entendeu o que é ser um magistrado, o que é ser uma magistrada. E nós não ficamos quietos e fomos organizados, sem brigar, sem se dispor, mas com firmeza, com contundência. Foi uma longa trajetória. Dr. Jaime, durante a trajetória do expediente interno dele, porque aqui nessa casa tem, de fato, duplo grau de jurisdição, tem, de fato, direito e garantia, tem, de fato, contraditório. Por isso, às vezes demora um pouquinho para que a gente consiga obter o resultado que obtivemos. E após o processo, junto ao Tribunal de Justiça, um processo administrativo, que levou algum tempo também, ela foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça que ela cometeu algo grave. E ela foi removida compulsoriamente. O que a gente tira de lição disso? Que nós podemos, que nós somos fortes e que a advocacia unida não será superada. A representatividade é nossa. Nós somos a advocacia. Vocês são a advocacia. Nós estamos aqui nesse momento. Amanhã estarão vocês do passageiro. Mas nós não podemos esquecer. A nossa representatividade ela é significativa, porque nós defendemos a Constituição Federal. Dessa forma, eu declaro encerrado esse trabalho inicial de desagravo. Convido todos da mesa a permanecerem, aqueles que puderem, e em seguida daremos início à solenidade tão esperada de entrega das carteiras às advogadas, aos advogados, às estagiárias e aos estagiários. Muito obrigado a todas e todos e uma boa noite.